O Amigão da Vizinhança completou 60 anos agora em agosto de 2022. Atendendo a pedidos, terei uma série especial só de bastidores do Homem-Aranha. E a gente vai começar com a que é provavelmente a sua história mais emocionante. Meu nome é Diego Morro, está na hora da gente viajar no tempo. Criação do Steve Ditko e do Stan Lee, o Homem-Aranha nasceu, estreou na Amazing Fantasy número 15, com capa de agosto de 1962. A origem do Homem-Aranha é um dos maiores barracos, um dos maiores debates da história dos quadrinhos, porque as pessoas envolvidas na sua criação nunca chegaram num consenso. O barraco nunca foi resolvido, né? Os três já faleceram e nunca se entenderam. Num resumo rápido, vamos lá. O Steve Ditko, quando ele bota a mão nas páginas que o Jack Kirby tinha desenhado, o Steve Ditko ia finalizar, né, esse novo personagem que a dupla Kirby e Lee criou, né, naquela enxurrada de ideias maravilhosas que estava dando origem ali ao universo Marvel. Quando chega essas páginas para o Steve Ditko finalizar, ele olha e vai lá falar com o Stan Lee e diz, cara, não dá. Isso aqui está muito parecido com o The Fly. O The Fly é um personagem, a gente já fez vídeo sobre isso, né, da Art Comics, porque a arte, apesar do sucesso da arte ser os jovens inocentes de Riverdale, de vez em quando ela testou o gênero super-herói. Numa dessas, né, uma dessas tentativas do gênero super-herói, lá no final da década de 50, a dupla Joe Simon e Jack Kirby criaram um personagem chamado The Fly, que era um menino que tinha um anel, que girava o anel, virava um super-herói, a mosca e tal. E quando o Dick pegou aquilo ali, tava igual. O menino tinha um anel que virava uma aranha e tal, um Homem-Aranha e tal. Aí o Steve Ditko foi lá falar com o Stan Lee e falou: Cara, não tá legal isso aqui, não. O Steve Ditko então pegou e redesenhou tudo. Ele mudou completamente o visual do personagem e mudou os poderes do personagem. Agora, em vez de ter uma pistola de teia, devia ser algo essa pistola de teia. Em vez de ter a pistola de teia, ele tinha agora os lançadores de teia que ficavam escondidos no seu punho. Ele mudou todo o uniforme, fez uma máscara, né, que tapa todo o rosto do menino. Então, ele redesenhou tudo. Aí o Stan Lee parou o que estava fazendo, foi lá então e colocou os recordatórios e os diálogos. É por isso que o Jack Kirby, o Steve Ditko e o Stan Lee nunca se entenderam sobre quem é que veio com a ideia, quem é o criador do Homem-Aranha. São um dos maiores debates que, né, até hoje continua nas histórias dos quadrinhos. Mas vamos ao nosso vídeo de hoje, na que é provavelmente a história mais emocionante do Cabeça de Teia. Se você nunca leu, eu não vou dar spoiler, né, porque você tem que viver essa experiência, mas prepare o lenço, tá? Publicada na The Amazing Spider-Man 248, com capa de janeiro de 1984, a história The Kids Who Collect Spider-Man, que no Brasil ficou O Menino que Colecionava o Homem-Aranha, foi escrita pelo Roger Stern e teve arte do Ron Frenz e arte final do Terry Austin. Ela é contada como se fosse uma crônica, né? Tem um cronista do jornal Clarim Diário, ele está contando, ele está narrando, né, na sua crônica do dia ali, um encontro entre o Homem-Aranha e um pequeno fã dele. A história é linda demais e eu lembro a primeira vez que eu li ela aqui em 1985. Eu tinha 11 anos, né, ela saiu no formatinho. Eu lembro de pegar, terminar de ler, porque tá vindo aquele monte de historinha ali dentro, de repente tu pega e dá de cara com essa história. Eu lembro que eu li, eu chorei, e aí eu fui correndo mostrar pro meu pai o quadrinho. Meu pai não gostava de super-herói, o máximo de fantasiado que ele leu era o Fantasma. Ele gostava mais, né, de, sabe, não lia quadrinho, mas não curtia super-herói. E aí eu entreguei para ele e falei, pai, lê. E ele fez aquela cara de, meu saco, tá, daqui que eu vou ler, então, né, não quis me dizer não. E eu lembro que ele sentou e pegou o quadrinho e começou a ler, e quando ele baixou o quadrinho, ele tava com os olhos cheios de lágrima, e ele me deu um abraço muito apertado, um abraço que eu só fui entender anos depois, quando eu me tornei pai. O mais louco sobre essa história é que ela simplesmente brotou da cabeça do Roger Stern. Tipo o que aconteceu com o Paul McCartney e a música Yesterday, né? Que o Paul McCartney acordou um dia e estava cantarolando Yesterday e a música saiu pronta. Foi exatamente isso que aconteceu com o roteiro dessa HQ. E o próprio, né, Roger conta isso numa entrevista que ele deu para o George Curry. Essa foi uma história com a qual literalmente acordei uma manhã. Na verdade, estava tão completamente formada que tive certeza de que devia estar me lembrando de alguma outra história.
Eu estava com medo de que meu cérebro adormecido tivesse se lembrado pela metade de uma história do Superman que eu tinha lido quando menino e substituído o Spider-Man na mistura. Por alguns dias, passei a perguntar a outros escritores e perguntar se eles se lembravam da história. Quando nenhum deles o fez, eu percebi que devia ter inventado a coisa sozinho. Eu nem escrevi na época, porque eu podia ver isso completamente em minha mente. Quando finalmente escrevi, o enredo, ele simplesmente saiu da máquina de escrever. O script também. Claro, eu tinha o lápis de Home Friends na minha frente como inspiração e isso ajudou. Essa foi nossa primeira história juntos. Mas quando eu vim com a história, eu não tinha certeza do que fazer com ela. Eu sabia que The Kid era um conto, não uma edição inteira ou uma cena de uma história maior. Por um tempo, eu pensei que poderia escrevê-lo como uma HQ especial de um anuário, mas então chegou o mês do editor assistente e a história acabou como metade da edição Amazing Spider-Man 248. Repito, se nunca leu, leia. Se você já leu, releia, porque esse é o tipo de obra que ela segue conversando com você, como aconteceu comigo depois que eu me tornei pai. Mudou completamente o sentido da história. O menino que colecionava Homem-Aranha, ele está no ranking das melhores HQs do Aranha, entre 10 de 10 leitores, né, colocam ela na sua lista de histórias favoritas. E é óbvio que ela tinha então que abrir esse nosso especial de 60 anos sobre o Peter Parker. Ó, chegou a nossa tardes, é hora da gente voltar para o presente. Já sabe então, né? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comente, diga sobre o que você quer saber. Eu já volto, num pulinho de um prédio para o outro, com mais bastidores dos 60 anos do Homem-Aranha.